Ontem, um bicho na imundície do pátio, catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava, engolia com voracidade. O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. Esse é um poema muito conhecido, né, de Manuel Bandeira. E eu terminei a aula passada dizendo que a filosofia que não tem utilidade para o mercado, de onde se faz derivar, como sempre se fez, fora o tempo em que a filosofia era regente das condições de pensar, era a guia da cultura. Isso faz muito tempo. Mas no século XX, já, a filosofia, como a poesia, eram postas sob o signo da inutilidade. E para o mercado do mundo, onde tudo se vende, tudo se troca, tudo, pessoas, tudo. Evidentemente, a filosofia não tem utilidade. E não seria mal isso. Se não fosse necessário que ela tivesse utilidade, que ela fosse útil, que se pudesse fazer alguma coisa com ela, alguma coisa que tocasse vidas, portanto, de dimensão ética, que não era a da filosofia. A ética era uma disciplina, uma divisão da filosofia. A ética de Aristóteles. Depois ganhou até autonomia, na época moderna. Mas se nós estamos tentando trazer filosofia para dentro das nossas vidas comuns e para o que nós fazemos em comum com as nossas vidas comuns, ela tem que ter essa utilidade. E aí eu terminei a aula dizendo que o lugar da filosofia, não sendo o mercado, deve ser às margens. Está na marginalidade, fora do mercado. Que bom. Nas margens. E daí ela fala baixo. Ela sussurra. Como hoje também a poesia, que também já foi guia da cultura. Vamos pensar, há muito tempo atrás, Homero, não precisa ir tanto tempo atrás, Shakespeare e outros, né, grandes poetas, que viam o seu tempo e antecipavam o tempo por vir e eram levados a sério. Que esse lugar à margem seria capaz de dar à filosofia, ao pensamento que reflete, enquanto nós vamos vivendo as nossas vidas comuns. Esse lugar à margem seria a possibilidade de a filosofia adquirir uma utilidade para a vida. E eu sempre tenho dito aqui, mas não é a vida. São as nossas vidas comuns e o que nós fazemos em comum com as nossas vidas, etc. Talvez porque eu tenha tocado na poesia e abri essa aula com esse poema do Manuel Bandeira, O Bicho. O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. Talvez por isso. Talvez pelo motivo
que não estava tão claro para mim quanto ficou nessa última semana, que apareceu na frase do começo da aula passada: esse curso está difícil. E no comentário que eu fiz a alguém, não sei se foi a Fabiana, alguém que ouviu a aula depois e disse que tinha gostado muito da aula, e eu disse: para mim foi muito difícil. Poesia entrando, não sei. Há tanto tempo eu não escrevia poesia, voltei a escrever. Talvez saia um livro aí, um desses inéditos. Eu tenho 5 livros de poesia inéditos, no sentido de que eles estão publicados, mas pessimamente distribuídos. Então, eu digo que são inéditos. Não sei por quê, mas o fato é que eu passei essa semana refletindo profundamente e doidamente sobre alguma coisa desse curso que, eu vou dizer uma frase que não é justa, mas que não está me dando a alegria que sempre eu tenho de dar aula. E acho que cheguei a uma conclusão. E que talvez seja o resultado de uma espécie de cilada em que eu caí, de que tenho esperança de que vou sair, porque eu sou uma pessoa assim, esperançosa, não poliânica, mas esperançosa, de que quando eu estou trazendo, né, penosamente, porque isso não é óbvio, a gente tem o peso de 26 séculos de filosofia de sistemas grande lá em cima, sobre os ombros, mas esse esforço de trazer a filosofia para dentro das nossas vidas comuns, que desde 2018 declarada e propositivamente eu tenho feito. Não que eu não tivesse atento a isso antes, mas passou a ser, vamos dizer, o CNPq gostaria de ouvir assim, meu projeto. E eu provavelmente caí numa cilada que eu mesmo preparei, que pode ter sido a de usar a locução nossas vidas comuns e, no entanto, sem estar pensando nisso, continuar tendo como referência a vida. Portanto, bom, o esforço vai continuar a ser feito, alguma coisa vai aparecer ali adiante, né? Não vou dizer tenho certeza, não tenho grandes expectativas e esperanças nesse sentido. Porque, talvez, né? Porque vou dar um motivo só, não é? Como leitor muito atento e muito entusiasta, apesar de todas as discordâncias de conteúdos que eu tenho, mas que são irrelevantes para o tipo de olhar que eu tenho sobre a filosofia, né? De Nietzsche, quando Nietzsche diz que tudo aquilo que retira potência da vida, o que ele chamou de, entre aspas, sempre, os valores superiores, entre aspas, porque ele não reconhece a superioridade desses valores sobre a vida, teriam sido criados por Sócrates. E se a gente olhar, não precisa nem ser com grande atenção, que é óbvio, um diálogo de Platão que parecem ser, quer dizer, que é do período em que parece que o que ele dizia era razoavelmente o que Sócrates tinha dito ou teria dito. Nós vemos esses valores aparecerem um por um, serem introduzidos ali um por um, para desqualificar o sofista e ensinar, não apenas, nem aliás principalmente,
a melhor maneira de conhecer, mas a melhor maneira de viver. Porque esse diálogo é o Gorgias. Porque ele termina o diálogo quando o último dialogante, que é o único personagem inventado ali, Cállicles, seria um político ateniense, os outros, Gorgias e Polo, são mesmo personagens históricos. Cállicles foi quem deu o combate mais duro a Sócrates, o que significa que Platão estava, naquele momento, fazendo a crítica de Sócrates através de um terceiro inventado, criação dele, escritor, inventor da forma literária diálogo, para pensar. Então, Cállicles foi duro com Sócrates, mas Sócrates ganhou, claro, estava ali para ganhar. E chegou numa certa altura que o Cállicles disse: Sócrates, eu desisto. Se você quiser, pode continuar falando, mas eu estou fora. E Sócrates continuou falando. E o que ele disse, ele contou um mito. Platão gostava muito disso. Quando era para negar, ele usava a dialética. Quando era para afirmar, ele usava um mito. Era sempre assim. É o da caverna, de como é que o tempo entrou no mundo, foi um deslocamento do eixo da Terra, mas isso foram os deuses, os titãs e tal. Enfim, tinha um mito. E era o mito do julgamento das almas. Havia um júri de 3 personagens que não eram deuses, mas, enfim, três figuras que analisavam a alma depois da morte, claro. Aquelas que tivessem vivido segundo, entraram durante o diálogo esses valores: a justiça, a verdade, a beleza, quer dizer, a harmonia, e o bem, aquelas que tivessem vivido segundo esses valores, então são valores de vida. Não se trata de uma epistemologia, são valores de vida. Não iriam para o Tártaro, quer dizer, para o mundo das sombras, para o mundo subterrâneo, ad inferos, como os latinos disseram, ou lá embaixo, de onde veio a palavra inferno. Né? Não iam para o inferno, iriam para as Ilhas Bem-aventuradas, onde essas almas sairiam do fluxo do tempo, não iam mais voltar para servir de novo a outro ser vivo, que podia ser um humano, uma planta, um peixe. Né? Ganhavam uma eternidade para frente. E assim termina o diálogo, que nesse momento é um monólogo. Então, nesse diálogo, Gorgias, ponto a ponto, esses 4 valores, o belo, o bom, o justo e o verdadeiro, são criados para, assim Nietzsche viu, dominar a vida, julgar a vida como boa ou má. E, no pensamento de Nietzsche, a vontade de julgar é já condenação. Então, esses valores superiores vieram para condenar a vida a um julgo a esses valores. E isso retira potência da vida. A vida sendo vontade de potência. Essa é a qualificação que Nietzsche dá à vida. Né? A vida é vontade de potência. Isso significa vontade de aumentar a potência. Potência não é poder, não. A tradução do livro dele, que ele não deixou escrito, mas a irmã dele, que era a peste, organizou, botou fragmentos que não eram dele, tirou fragmentos que ela não gostava, e o título ali foi A Vontade de Poder, não é? Poder tem objeto. Potência, como potência elétrica. Aumentar a potência, até o transbordamento, que pode ser doloroso, transbordamento da força vital. Isso que ele viu lá nos gregos, não os pré-socráticos, não os filósofos, nos artistas. Eu preciso da arte para não morrer da verdade, ele disse. Verdade no século XIX, sendo da ciência positivista, que tinha ganho a batalha, né, tomado o trono da verdade. Eu preciso da arte para não morrer da verdade. Então, essa superabundância da força vital que transborda e faz sofrer, ele encontrou
tragédias gregas, pensamento trágico. Então, todo o esforço da filosofia para ele, bom, primeiro, é destruir toda a filosofia, porque toda a filosofia serviu a esses valores superiores à vida, julgou e condenou a vida. Julgaram os valores e condenaram a vida. Então, destruir todos os sistemas, por isso que eu gosto tanto dele, destruir todos os sistemas. E, nesse movimento, que é um movimento de pensar e viver, e é um movimento poético de fazer aparecer, e ele escrevia poeticamente aos arrancos, né? Aumentar a potência da vida, e foi por isso que ele criou a figura do além do humano, demasiadamente humano, que ele chamou Übermensch, é o homem que está acima do demasiadamente humano. Foi traduzido super-homem, foi apropriado pelo nazismo, via a irmã dele. Anotem o nome, Elisabeth Förster Nietzsche. Essa é o cão chupando manga. Essa é a inimiga. Bom, depois foi apropriado por histórias em quadrinhos e filmes, aí está legal. E, com todo esse movimento, tão fora dos sistemas e dentro da vida, era ainda de a vida que se tratava. A vida é uma espécie de objeto metafísico. Vamos dizer, o último. Depois do século XX fez muitas coisas. Teve bastante coisas nietzschianas, coisas marxistas derivadas de Hegel, os dois grandes faróis do século XIX para nós, sobre o século XX, etc. Mas essa grandeza destruidora e instituidora de Nietzsche não se repetiu. Então, vamos dizer, o último grande objeto metafísico foi a vida, que tem uma qualidade, vontade de potência. Então, talvez por causa das minhas atentas e entusiasmadas leituras de Nietzsche, eu ainda esteja, espero que por um tempo, porque é uma pele que a gente tem, é uma segunda natureza, mas a gente pode perder essa pele, né, como as cobras perdem. E quem sabe, eu vou tentar chegar lá. Mas me dei conta, por causa desse curso, por isso é que eu tenho dito, ele está difícil para mim, por causa desse curso, me dei conta de que é possível que quando eu digo deixar que a filosofia reflita sobre as nossas vidas comuns enquanto nós as vivemos e fazemos entre nós, entre as nossas vidas comuns, um incomum, fugindo, portanto, de um individualismo, da vida comum como minha vida, a vida própria, alguma coisa assim. Acontece que eu não sou pobre. E quando eu reflito sobre a pobreza, eu estou criando um objeto. Eu estou objetificando a pobreza, que é o que as ciências fazem e precisam fazer, porque nós precisamos de dados, nós precisamos saber os números, nós precisamos poder avaliar, isso é quantitativo, o padrão das desigualdades, a sua distribuição geográfica pelo mundo, a sua cor, seu sexo e gênero. Isso é a ciência que nos dá, sobretudo a antropologia e a sociologia. Não é o que a filosofia devia fazer. Então, eu me dei conta disso, de que eu estou tornando objeto, e um objeto
eu não posso dizer universal, nem... Ou posso, mas não quero. Nem universal, nem geral, mas um objeto quase que concreto, né? A pobreza. E isso significa, esse curso não é uma, um exercício de deixar o pensamento refletir sobre as nossas vidas comuns enquanto nós as vamos vivendo. A minha vida comum não é pobre. E embora eu não goste, no mais das vezes, da ideia de lugar de fala, que exclui muitas alianças possíveis, nesse caso, eu acho que é uma desses momentos em que essa ideia vale. Eu não tenho lugar de fala para falar da pobreza. Isso não quer dizer que eu não vá continuar falando aqui com essa extrema cautela e talvez a entrada em cena da poesia, e eu não sei quanto tempo ela vai ficar, nem que caminho vai tomar, né, essa presença, tenha sido uma antevisão, porque isso foi uma reflexão durante essa semana, não tinha sido anteriormente, né? Tenha sido uma antevisão de que tem que mudar alguma coisa. Vou continuar falando da pobreza. Eu já disse que não existe o pobre, que os pobres também não são uma categoria. Sempre houve pobres, mas pobres não quis dizer sempre a mesma coisa. Como, pensando em Foucault, sempre houve loucos, mas louco não quis dizer sempre a mesma coisa. Louco é um nome que a psiquiatria que emergiu, segundo a genealogia que ele fez no seu livro, que é a sua tese de doutorado, História da Loucura na Idade Clássica, emergiu no século XVII na França. No século XVII, na França, inventou-se que a mente adoecia, como o corpo. Não era assim antes. E a mente adoecida, essa é a mente louca e precisa ser tratada medicamente, porque ela está doente. E a psiquiatria apareceu para isso, e os sistemas sociais de exclusão, sistemas institucionais de asilamento, quer dizer, hospício, psiquiátrico, etc. Né? Formas de saber, poder, práticas, instituições, emergências de objetos que não havia. Então, também assim com os pobres. Ok, sempre houve pobres, mas houve determinado momento em que os pobres foram considerados, como com os estoicos, por exemplo, um caminho para a sabedoria, pela simplicidade da sua vida, por exemplo. Hoje nós diríamos simplicidade significava falta de recursos materiais para levar uma vida de outra ordem, que possivelmente eles gostariam de levar. Mas isso é um anacronismo. Nós estamos olhando para os pobres como eram considerados então, a partir de como nós consideramos os pobres hoje. Ok, eu disse isso. Não existe o pobre. Os pobres também não são uma categoria de análise. Isso são alguns antídotos. Mas o fato que resta, e sobre o qual eu fiz essa reflexão doída, porque ela explica... Tempo virá, então não sei, por enquanto essa é a reflexão de uma semana. Ela explica a dificuldade que esse curso está tendo para mim e por que ele não é um curso com a alegria dos meus cursos. Claro, o tema não é alegre, não se presta a alegrias. Eu disse mesmo isso na apresentação do curso, né? Acho que está lá
na ementa do curso. Pelo menos botei assim no Twitter, não sei, não prometo alegria. Mas eu não estava pesado no curso chamado A Tristeza da Verdade, em que eu fui analisando a perda de vigor da verdade até esse momento da pós-verdade em que nós nos encontramos. Esse curso, a perda da verdade, levou a um outro, a esperança da verdade. Então, fiquei pensando que essa reflexão, que me põe numa posição gauche, eu estou falando de um assunto cuja experiência vital eu não tenho, dando-me o direito, porque sou professor, de falar sobre esse assunto, de dentro de um desejo de trazer a filosofia para ser pele da vida, mas ela não é pele. Essa reflexão agora sobre a pobreza não é pele da minha vida. Então, a ideia que me surgiu, que não resolve o problema, esse que eu acabei de colocar, a objetificação da pobreza. Provavelmente, eu vou continuar fazendo isso. Vou tomar todos os cuidados possíveis. Eu li o poema de Manuel Bandeira abrindo a aula como uma espécie de bandeira de socorro que eu levantei. O bicho, meu Deus, era um homem, virando as latas de lixo, encontrando e devorando com voracidade. Não era um cão, não era um gato, não era um rato. Não sei o que eu vou fazer com isso, que proximidade eu vou conseguir dar ao pensamento que reflete enquanto nós vivemos as nossas vidas comuns. E a poesia? Não sei nem se vai passar dessa frase, né? Eu vou tentar. Mas o que eu pensei de estrutural para o curso é diminuir mais ainda, mas dessa vez a sério, porque tem um motivo. Já havia um motivo sério para eu parar antes da hora prevista para parar, para a gente poder conversar, né? Apareceu logo nas primeiras aulas. Intervenções da Etienne, da... Quem mais que estava aqui? Da Georgina. Tinha mais alguém. E depois isso foi se mantendo, né? Mas que venha a ser agora um método. Então, as aulas são divididas em duas partes. E também o curso. Esse curso tem 15 semanas, 15 aulas. Nós estamos na oitava. Eu não vou levar a 15. Vou levar, sei lá, a 11. E depois nós vamos ficar com 4 aulas, que significa um mês, para conversar aberto. Não tem... O nosso tema é esse, mas eu vou, num determinado momento, respirar fundo e parar de objetificar a pobreza e suspirar aliviado. Bom, então, queria dizer isso a vocês para vocês também pensarem nisso e me sugerirem coisas. Não sei, concordarem, discordarem, dizerem coisas a partir de hoje, daqui a pouco. O curso é até 1 hora, a gente vai até 1h30, então 12h30 eu vou parar. Vou botar o despertador aqui, 12h30 eu vou parar. Então, eu estava dizendo, foi assim que eu fechei a aula passada, que não, estando fora do mercado, nós já sabemos o que é o mercado, estando fora do mercado, sendo, portanto, do ponto de vista do mercado, inútil, o pensamento radical, o pensamento que reflete, que eu vou continuar chamando de filosofia, porque eu acho um nome lindo pela sua origem. É a amizade, a tendência na direção de uma sabedoria, não é um saber, um conhecimento. Não é episteme, é sofia.
que não se tem. Essa era a atitude de Sócrates. Essa foi a atitude que a filosofia depois traiu com seus mega-sistemas. Foi o que deu o nome à filosofia. Já tinha sido usado antes, Pitágoras usou a palavra, né? Mas com esse sentido foi Sócrates. Então, eu gosto dessa palavra, vou continuar usando. Mas pensem sempre, eu estou falando do pensamento radical que reflete sobre as nossas vidas comuns enquanto nós as vivemos. Não é depois, para ver o que foi, não é de fora, mas eu estou refletindo de fora. Porque, repito, eu não sou pobre. Essa não é a minha vida comum, e possivelmente não é a nossa vida comum se nós estamos nessa tela aqui, que significa que estamos na universidade, não são as nossas vidas comuns. Então, eu estou passando a vocês uma pobreza objetificada para ser objeto de reflexão. E isso, honestamente, está me causando um grande desconforto. Dito isso, vamos adiante. Não estou me queixando, estou formulando uma questão para ser pensada coletivamente, se a gente puder. Então, a filosofia é inútil para o mercado. Mas, se é para trazer o pensamento radical que reflete para junto das nossas vidas comuns, tudo aquilo, e o que nós fazemos em comum com a nossa vida comum, para junto das nossas vidas comuns, ela tem uma utilidade. Ela que sempre foi pensada, isso era um certo orgulho que a filosofia tinha, como aquele espaço de pensamento que se sustentava em si mesmo, o pensamento por pensar. Enquanto as ciências precisavam dar conta de objetos, regras, leis, formular leis, não conhecer as coisas, conhecer as leis que regem as coisas. A filosofia tinha a liberdade de formular os grandes problemas que o futuro pegaria para si ou não se podia saber. Nietzsche, que era muito orgulhoso, né? Desvairadamente orgulhoso, terminou louco. Ele dizia, eu nasci póstumo. Ele sabia que a filosofia dele não era para a época, mas que dia viria em que se perceberia que aquela tinha sido uma manobra radical da história da filosofia que acabava com ela. Então, a filosofia tinha essa pureza autorreferente. E os sistemas fechados, são a forma, estou quase chamando de política, dessa pureza, desse não se pôr a serviço, não dever a ninguém, de formular segundo sua própria índole reflexiva. O que deu, digo eu, o que deu essa natureza metafísica a toda a filosofia. É esse estar um pouco fora, um pouco acima daquilo que se passa num mundo a que a filosofia pertence, mas do qual a rigor não faz parte tanto assim, né? Então, a filosofia ser inútil talvez fosse um bom sentimento, um pouco covarde também, porque significava que a filosofia não precisava prestar contas, isso quer dizer, ela não estava envolvida no humano. Mas ainda Heidegger, um dos dois faróis do século XX, na minha avaliação, porque sobre o século em que eu nasci, antes de metade dele, eu não posso fazer história, né? Mas os dois grandes iluminadores do século XX, se ainda houver história daqui a algum tempo, daqui a 50 anos, os historiadores vão dizer, foram Heidegger e Foucault. Então, Heidegger, esse grande farol, ainda defendeu como uma qualidade
como uma positividade da filosofia, a sua inutilidade. Portanto, a sua incompatibilidade com a ciência. A ciência, dizia ele, conhece, mas não pensa. Quem pensa é a filosofia. Hoje, com esse movimento todo, que eu não vou repetir, que eu estou procurando fazer aqui, que vem lá de Nietzsche, mas sem a vida, embora eu provavelmente tenha caído nessa cilada, a filosofia precisa ter uma utilidade. Isso é que significa a conversão ética que eu estou propondo o tempo inteiro. Conversão ética é isso, ela reflete de tal forma que a vida enquanto é vivida faz sentido. E esse sentido precisa ser pensado para ser transformado. Trabalhar sobre o presente, contra o presente, em benefício, espero, de um tempo por vir, o que Nietzsche disse de um modo e Foucault repetiu, desse que eu acho muito feliz, né? É uma atitude ética. Pensante, sem dúvida. Trabalhar sobre o presente é pensá-lo, mas sobre o presente. Isso quer dizer, a vida, o Drummond diz, a vida presente, os homens presentes, a vida presente. Né? Trabalhar sobre os homens presentes, a vida, o tempo presente, os homens presentes, a vida presente. Trabalhar sobre isso, contra isso, fazer, portanto, a crítica, que é o que a reflexão faz, sobre o tempo presente, a vida presente, os homens presentes, a vida presente, em benefício, espero, de um tempo por vir, em benefício do futuro. De trazer o futuro. De não acreditar nos termos nossos hoje, que a história acabou, que não há mais um horizonte a ser perseguido, porque nesse horizonte que existe, a gente não vê nada que nos interesse. E o que nos interessa, eu disse na aula passada, a geração de 68, é a revolução. Não vejo mais, não encontro ali. Mas quem disse que ela não está escondida atrás do horizonte e que eu preciso andar na direção em que ela se desvele? Em benefício, espero, de um tempo por vir. Portanto, ela precisa ser útil. E essa é a sua dimensão ética. Ela deixa de ser o que veio a se converter, em parte, um modo de refletir sobre as condições segundo as quais a verdade se produz. Isso, pelo menos desde Kant, de um modo total, tempo integral, a crítica da razão pura, e, diferentemente de Kant, as condições de produção da verdade são dadas pela filosofia, mas a produção da verdade é dada pela ciência. Século XIX para cá. Então, uma epistemologia. A filosofia se convertendo numa epistemologia, nada, viu, Fabiola? Nada contra a epistemologia, mas muita coisa contra a filosofia, com toda a sua magnífica história, ter no final se reduzido a ser uma reflexão sobre como a ciência conhece, como a ciência produz verdade, no momento, inclusive, em que ela não está mais disposta a produzir verdade, porque a eficácia lhe interessa mais, porque faz acordo e liga com a técnica, tecnologia, técnica e ciência, né? Tecne e logos. Então, essa conversão ética é profundamente uma política do pensamento. E isso significa, para ser útil, a filosofia não pode estar no mercado. Que bom que ela está fora do mercado. No sentido mesmo que o mercado diz, não, isso aí está fora do mercado, quer dizer, obsoleceu, foi tirado do mercado. Que bom que ela está fora do mercado, mas ela tem um lugar. E esse lugar é a margem, então. E o que está à margem do mercado mundo? É a outra meia humanidade. Por isso eu disse aqui, na aula passada, que nós temos um
limite absoluto para a possibilidade de pensar. E esse limite absoluto é essa outra meia-humanidade. É a pobreza radical. Como se faz isso? Não é que eu soubesse quando escrevi esse ensaio e os outros ensaios dos 6 ensaios da quarentena. Não é que eu soubesse, mas eu tinha a desejo de vir a saber no modo ensaístico de proposições que vão se fluidificando, esfumaçando, depois voltam, fazem outras figuras, são como nuvens que mudam sempre de configuração, mas que estão em movimento. Agora, eu não sei mais o que isso quer dizer. O que quer dizer o limite absoluto da filosofia é, eu tinha dito, a pobreza radical. Digo agora, se está fora do mercado, só tem um fora do mercado. Aqueles 3 bilhões de pessoas que constituem uma humanidade em si, né? Uma meia-humanidade, se nós tomarmos toda a humanidade do planeta. Tomarmos ocidentalmente, é claro, né? Isso é pensamento filosófico, isso é uma totalização da humanidade com um olho europeu, euro-americano, né? Transplantado, europeu e europeu transplantado, né? Sim, mas é aí. Esse é o limite. O que é que significa agora limite, eu não sei. Não sei mais se saberei. Mas intuo que a atitude da poesia, inútil como a filosofia sempre foi, e que, no entanto, sempre teve uma, desculpem a palavra, eficácia segura quando lida ou dita, porque a poesia afeta a vida das pessoas no que elas têm de mais próprio que são seus sentimentos. As ideias a gente partilha. Os sentimentos, que são da ordem de uma experiência, quando essa experiência é radical, não são partilháveis. A gente pode falar sobre eles, mas ninguém partilha uma experiência no sentido de transmiti-la. Nós dizemos o que estamos sentindo, vamos rodivando o psicanalista, dizemos, supondo que ele vai entender o que nós estamos dizendo. Ele não entende. Ele devolve o que está no inconsciente dele. Mas, bom, eu estava dizendo que Nietzsche, Foucault, Nietzsche, Heidegger deram ao poeta o lugar do pensamento, porque intuíam que a filosofia tinha chegado ao seu limite extremo. O Nietzsche, do eu preciso da arte para não morrer da verdade, estava um pouco aí, embora a referência dele fosse a ciência. Heidegger, quando diz que o filósofo tem 2 vizinhanças, uma nociva, que é a do cientista, e outra benéfica, que é a do poeta. E entrega, no final, ao poeta o trabalho de pensar. A poesia pensa. A filosofia acabou se convertendo em ciência, ele não diz assim, e a ciência não pensa. Então, eu vou estar atento a isso, aqui, na margem, nesse lugar que está fora do mercado, que talvez já tenha estado no mercado, mas outro mercado, não o mercado do mundo, né? E que agora não está mais, que a filosofia murmure, sussurre como a poesia, como alguém que não tem alto-falante e que não é, cuja voz não é bem-vinda. Aqui eu sei que é, né, Glaucio, eu sei, mas assim, em geral. Então, esse falar de um lugar que devia ser dentro, mas não é, do contingente da pobreza no mundo, quer dizer, dessa meia-humanidade. Esse falar, portanto, que não está dentro, mas devia estar, eu gostaria que estivesse,
essa fala de olhos postos, portanto, ainda uma exterioridade, embora naquele lugar, né? Naquele lugar de exclusão do mercado mundo, a poesia e a filosofia também foram excluídas desse lugar. Ali elas não têm o que dizer, elas não têm eficácia, mas são úteis para esse lugar para onde foram exiladas. Deveriam ser. Então, esse falar, poesia e pensamento, falar, pensar, de olhos postos nessa meia humanidade da pobreza, é a justificação moral para a filosofia na nossa época. Porque toda a pobreza é imoral. A nossa, ainda mais, porque ela tem uma qualidade paradigmática. É o que eu estou tentando fazer aparecer, não estou tentando demonstrar. A filosofia não demonstra nada, mas faz aparecer, deixa no ar e dá a pensar. Né? Isso que eu estou tentando fazer. Tem uma qualidade paradigmática, eu já disse por quê, a exclusão, a irreversibilidade, a tendência de fundo, que eu chamei de entrópica, né? A Fabíola mandou várias excelentes considerações a esse respeito. E, bom, e o que que tem, então? O que é que faz um paradigma? Porque o importante paradigma é isso. Né? A gente pensa sempre nos paradigmas como as condições de possibilidade. A gente pensa, quer dizer, quem pensa em paradigmas, Foucault chamava de sistemas de pensamento, né? Mas muito poucos outros. Os paradigmas são o conjunto das condições de possibilidade de pensar e dizer de uma época. Quando se fala em paradigma, está se falando de época, está se fazendo história. Estamos falando da nossa época. Um paradigma, conjunto das condições de possibilidade de pensar e dizer, apareceu sempre nas longas trajetórias, que são longas, vem lá do século VI a.C., que eu tenho feito pela minha vida fora, e sobretudo muito fortemente nos últimos 20 anos, que não é pouca coisa, são paradigmas mentais, intelectuais, de condições de inteligibilidade, dissibilidade daquilo que pode ser percebido pela mente como dizível, que não é o mesmo em todas as épocas, embora as palavras possam ser as mesmas, os enunciados os mesmos, mas em termos de Foucault, os discursos não. Um monge da Idade Média que dissesse Deus morreu, provavelmente iria para a fogueira. Nietzsche não foi, nem precisou ir. Não tinha nada a ver com a época em que ele disse, mas o enunciado é o mesmo, o discurso não é. No entanto, na época pandêmica que nós estamos vivendo, o paradigma revela, paradigma que é o nosso, segundo o qual nós vivemos, quarta onda chegando aí, antes da aula nós estávamos conversando sobre isso, né? Paradigma no qual, segundo o qual nós vivemos, revela que o que está em causa, sim, é o pensar e dizer, mas é, sobretudo, o fazer. Por isso eu acrescentei fazer, quando falo em paradigma, porque é importante, quando eu olho, por exemplo, né, para o paradigma de Aristóteles, que eu chamei de hiperparadigma lá no livro sobre os gregos, dos assassinos do sol, não era tão importante o que é importante, claro, o que Aristóteles estava pensando e dizendo. É o que ele estava fazendo enquanto pensava e dizia. A história que ele estava fazendo, sem saber o que estava fazendo. O que ele estava fazendo, a ação dele enquanto pensava e dizia. Então, um paradigma tem essa qualidade, e ela é que é a fundamental. Estou propondo isso. Pensar, dizer, sim, essencial, claro. Mas o que é que se faz com essas atividades de pensar e dizer? E o que se faz, e em cada caso é uma coisa, porque a história rolou e não acabou, é novos regimes
novos. A produção de regimes de subjetivação. Sujeito não é a mesma coisa o tempo inteiro. Não foi a mesma coisa o tempo inteiro. Houve épocas em que nem se dizia sujeito. Sujeito é uma palavra moderna, é do século XVII, é Descartes. Né? Quando nós podemos rebater sujeito para trás, Foucault faz isso, vai procurar lá no século V de Sócrates, num diálogo platônico Alcibíades, sujeito, a relação entre sujeito e verdade. E usa sujeito anacronicamente. Lá não se dizia, não fazia sentido dizer sujeito. O sujeito, indivíduo, tal que sou eu, interioridade. Bom, mas sujeito, regimes de subjetivação, não o sujeito, coisa, conceito, regimes, processo histórico epocal de subjetivação. Mundo, que é mundo. A palavra designa tudo que não somos nós, a rigor. Podemos dizer mundo, natureza, cosmos, né? Segundo a escala, tudo que não somos nós. E mundo não é a mesma coisa, tudo que não somos nós, quando nós não somos a mesma coisa. Quando os regimes de subjetivação vão mudando segundo as mudanças paradigmáticas, que podem ser contínuas, descontínuas, mais Foucaultianas, menos Foucaultianas, né? Mas segundo as épocas. Mundo é uma coisa ou outra coisa. E, embora a gente possa comparar para qualquer outro efeito, são incomparáveis. Um mundo não é melhor que outro mundo, do ponto de vista paradigmático. É outro. E o que um paradigma, quer dizer, aquilo que determina a epocalidade de um tempo, ser uma época, ter um começo e um fim, que só depois se sabe, né? Determina o que é sujeito e o que é mundo. Os afazeres éticos, políticos, técnicos do sujeito no mundo. De qual sujeito, de qual mundo, né? Esses afazeres, portanto, para ficar só com uma palavra, as políticas de uma época. Nós podemos ter a tendência a generalizar e a dizer, como Nietzsche diz, como Foucault diz, como sobretudo Marx diz, né? Que toda a história é uma história de dominação. Sim, né? É mesmo. Mas as dominações não são as mesmas. Os regimes de dominação não são os mesmos. Portanto, não é possível lidar, nem teórica nem politicamente, com um regime de dominação segundo o modo de dominação de um outro regime. Quebra a cara, perde. Tá? Sobre o sentido, no duplo sentido de direção, né? O sentido que tem, que leva, e o sentido do fazer sentido e do dar sentido à sociedade, ao mundo, à vida, etc., da economia. Economia é o nomos, a lei, né, do que é comum, né, da cidade, é a gestão, limita ali com a política, com a ética, tem a ver com o que é mundo, tem a ver com o que é sujeito, é, portanto, epocal. Sobre a ciência. Ciência, o pensamento, o conhecimento, entra a filosofia, né? Todas as disciplinas, tudo que disciplina a vida, que disciplina o mundo, que lhes dá sentido, um sentido refletido, conhecido, mental, teórico, tudo que é teoria também. Porque a teoria é uma prática. A prática teórica, que a gente se acostuma a chamar de teoria como se fosse o oposto de prática, a teoria é uma prática no sentido de que é a atitude humana de pôr-se diante do real e vê-lo. Teo, eu vejo, teorem, né? Que está no radical de teatro, dar a ver. Então, teoria é uma atitude de dar a ver.
de fazer aparecer, para poder falar sobre. É uma prática. A teoria é uma prática. A ciência é uma prática teórica que sucedeu, que se opôs, etc., a outras práticas teóricas, como, por exemplo, a filosofia, a moral, a religião, o direito, que tinham tanto o direito de pretender serem discursos de verdade, quanto a ciência, que do século V para cá foi se impondo. E hoje é uma referência de conhecimento, junto com a técnica, muito maior do que a filosofia. Então, a nossa pobreza é especialmente imoral por ser paradigmática. Quer dizer, porque ela afeta regimes de subjetivação do que é mundo, de política, de economia, de poder, de ciência, de conhecimento. Se nós olharmos para ela como um limite de possibilidade, olharmos para ela como o paradigma da nossa época. Se não fizermos isso, ela é simplesmente o contingente da exclusão radical, da exclusão estrutural, quiçá irreversível. Então, há duas maneiras. Há uma maneira de olhar para a pobreza, que é a do enclave, que é a do mercado mundo, que manda, que tem o poder, que é o império, a qual a pobreza é o resto, a sobra. É o que está depois da vírgula, que não é o inteiro, é o quebrado. Mesmo sendo 3 bilhões de pessoas, mesmo sendo metade da humanidade. Para quem conseguir chegar suficientemente perto para falar olhando para esse lugar da exclusão. E esse olhando para é que constitui o problema que eu coloquei no começo do curso, né? Constitui para mim esse problema. Olhando para esse lugar, a pobreza é paradigmática, mas não é vista como paradigmática. Ali onde se pensa, se conhece, se constrói, se faz, o lugar da técnica, da ciência, né, do poder, dos afrontamentos, da política, etc., do mercado mundo, do enclave, que rege do ponto de vista do poder. Mas não é o movimento de fundo que conduz o mundo hoje. Né? Essa oposição de placas tectônicas que ainda não se bateram, mas se baterão, né? Tem acompanhado essas aulas todas. Né? Então, a pobreza é paradigmática na medida em que ela determina esse modo pós-moderno de estar no mundo. O que é o modo pós-moderno de estar no mundo? É aquele em que o real como o que tem consistência em si mesmo, o que consiste em... Aí vai se dizer em que consiste essa coisa. Essa coisa consiste em... Define-se em seguida. Isso não importa mais para o pensamento pós-moderno. E agora que nós estamos mais adiante ainda, mais radicalmente adiante, pós a verdade, e trata-se de outra coisa. Né? Então, isso aqui, claro, existe, ninguém dirá que não existe, né? Mas define-se pela sua utilidade. E, portanto, define-se por um outro lugar, que é o do uso, é o da eficácia, que não é o da presença, o estar aqui presente como algo. Daí que a verdade, o fundamento, a representação de algo para si, para nós os humanos, sujeitos, isso quebrou. O que pôs o estar no mundo humano, tá? Sobre estar no mundo já falei aqui, o estar no mundo humano numa flutuação, sem fundo, porque sem fundamento, sem fundo, num risco de perecimento
muito grande. O que sintomatiza esse risco, esse perecimento possível, provável, outro mundo virá, bom, do mundo a que nós estávamos acostumados, proponho, a presença incontornável e acusatória da pobreza como paradigma. Então, eu vou dizer arriscadamente, sob esse ponto de vista, todos são pobres. Sob esse ponto de vista paradigmático, todos são pobres. Porque, olhado segundo a força que eu disse na aula passada, a pobreza não é passiva, né? Ela tem atividade, essa atividade é borbulhante, é atividade entrópica. Né? Olhado desse ponto de vista, que é o ponto de vista paradigmático, a quebra pós-moderna das nossas certezas, garantias, boias, barcos, que fosse, né? A quebra disso, a flutuação, a deriva em que nós ficamos, acusa moralmente o mundo em que nós vivemos, o mercado mundo. Que mudou. O mundo mudou. Vamos pôr entre aspas aqui, mundo. O mundo mudou. Isso é o que eu vou tentar encaminhar na próxima aula.